De alcançar mais clientes e crescer sua empresa. Ligue agora mesmo para o nosso gerente comercial 984657863. Rede Norte Digital, sua empresa em destaque. Não espere, chame já e comece a divulgar. Agora no seu rádio. Curiosidade máxima! Pra você que é curioso de verdade. Você sabia que alguns tubarões têm uma gestação de 9 meses, como nos seres humanos? Em alguns casos, o filhote devora o irmão ainda dentro da barriga da mãe. Que horror! Você acabou de ouvir! Curiosidade máxima! Este é o Complexo Hospitalar Zona Norte, formado pelo Hospital Delfina Aziz e pela UPA Campos Sales. E sabe por que ele é referência na saúde pública no Amazonas? Porque nós realizamos mais de 140 transplantes no complexo, contribuindo para mais de 22 mil cirurgias no ano. E hoje o número de leitos foi por mais de 350 vagas. E alguns exames que antes demoravam até 5 dias, hoje o resultado sai em 2 horas. Com os nossos equipamentos super modernos, nossos exames laboratoriais mais que dobraram. Isso significa mais atendimentos à população. E o resultado dos exames sai muito mais rápido. Esse é o padrão de qualidade Delfina Aziz. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. ZLZN, a cara do povo. Vem aí. Mais um programa exclusivo ZLZN. A partir de agora, você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, amanhã de quinta-feira, chegando. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo 24 horas. Desde já eu quero te desejar uma ótima quinta-feira. Elton Carlos, muito bom dia, meu querido. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio ZLZN. No site Imediato, já dá aquele play aí no Facebook, acompanha tudo e fica por dentro, porque tá chegando o nosso resumo 24 horas, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. É isso mesmo. E já manda a sua mensagem através do número 994858526 e também no 993110060. 993110060, que é o número do site Imediato. Lembrando que o site Imediato tem plantões diariamente de 7 a 1 hora da madrugada. Então são muitas informações, são muitas notícias para você não ficar desinformado, viu? Presta atenção. Presta atenção aonde? Presta atenção na tua vida. É isso mesmo, informação em tempo real. De manhã temos Brenda Souza, à tarde temos Eudógio Gonçalves e à noite estamos com Cadu Pessoa. Então, não perca tempo, já assina, já ativa o sininho aí das suas notificações, das suas redes sociais, que é para todas as vezes que tiver alguma transmissão ao vivo, você acompanha também em tempo real. Assim você pode comentar, tirar suas dúvidas, como também neste exato momento já manda sua mensagem, manda seu bom dia, manda sua dúvida, aquela sugestão de reportagem, aquela solicitação você pode enviar, denúncia, aquele vídeo curioso, sabe aquele vídeo de flagrante também, você pode mandar pra gente, tá? O site Imediato vai divulgando tudo durante o dia, levando informação para você e para milhares de pessoas na nossa capital e também interior do estado, Brasil e mundo, né? Porque afinal nós estamos na internet, a internet é abrangente. É como eu sempre digo, né? A Rádio ZLZN junto com o site Imediato chega aí nos mais longínquos rincões desse Brasil, porque onde há um sinal da internet, a gente chega lá. É isso aí, gente, para você que está em busca de emprego, eu vou te dar uma dica. Você pode acessar o site imediatoonline.com. No site você lê todas as matérias completas, não só casos daqui da nossa capital, mas também de todo o mundo. Lá nós publicamos matérias também em tempo real, de tudo que vai rolando na cidade, no Brasil. Nós publicamos matérias completas e você pode ler tudo de forma integral. E aqui eu vou te mostrar um destaque de hoje do site Imediato, que é sobre as ofertas de empregos. Porque hoje nós temos 280 vagas, são 280 oportunidades para você que está em busca de um emprego, para você que está atrás de entrar no mercado de trabalho.
A gente sabe que o ano está apenas começando, essa é a verdade. Ainda tem muita água para rolar, tem muitos meses pela frente. E do jeito que a situação tá, meu amigo, minha amiga, é necessário um trabalho. Às vezes é necessário mais de um, né, Elton? Com certeza, mais de um. Ainda mais... Olha, eu queria dizer para vocês, por falar nisso, que eu estou ostentando aqui, porque eu estou tomando mais de 3 xícaras de café pela manhã. O café não, meu irmão, o negócio tá pegando. Ainda bem que eu não tomo café, então significa que pelo menos em alguma coisa eu estou economizando. Estou aderindo à água. Gente, no Cine Manaus hoje temos 129 vagas e no Cine Amazonas 160 vagas. Cine Manaus você pode ir ali na Avenida Camapuã, lá no Shopping Felipe Dal, ou também na Avenida Constantino Neri, número 1272. Leve sua documentação completa, assim como também a sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Documentos somente originais. Não tem necessidade nenhuma de você andar com aquela papelada cheia de cópias que não vai ser preciso. Cine Amazonas oferta 160 vagas de empregos e você pode ir também até algum PAC, seja de qualquer zona onde você estiver. Temos PAC no Estúdio 5, PAC Alvorada, Via Norte e também no PAC Shopping Cidade Leste. Mas, se você preferir, você pode ir até a sede do Cine Amazonas, que fica localizada ali na Avenida Djalma Batista, entre os shoppings Manaus Plaza e Amazonas Shopping. Então, você pode ir lá com toda a sua documentação. O Cine Amazonas, ele tem atendimento até às 14 horas. Já o Cine Manaus tem atendimento até às 16 horas. Então, você pode se preparar tranquilamente, toma teu café, porque às 8 horas começa o atendimento. O importante é você chegar lá. Mas, se você não tiver como chegar lá, eu também trago uma dica para você, que você pode acessar o site Emprega Brasil. Lá você vai fazer uma inscrição para concorrer a alguma dessas vagas. Sobre vagas, no Cine Manaus, nós temos subgerente de loja, temos montador de imóveis, promotor de vendas, auxiliar de instrução e muitas outras vagas. Você pode acessar o site, lá vai ter todos os requisitos obrigatórios, assim como também informação sobre a escolaridade, a quantidade de vagas e se necessita ou não de experiência. E tudo isso você acompanha aqui no site imediatoonline.com. Trazendo vagas do Cine Amazonas para você que está nos acompanhando. Temos motorista de ônibus, pedreiro, oficial de manutenção. Temos também mecânico de refrigeração, auxiliar de serviços gerais. Essa vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Então saiba que está chegando a todos os tipos de escolaridade. Aqui nós temos, inclusive, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto, temos ensino médio, e aí vai tudo de acordo com a sua escolaridade, com a sua documentação também, com a sua experiência. Por isso, você precisa acessar o site imediato. Vou falar aqui a última vaga, montador de pneus. Então, são muitas oportunidades também. Você precisa acessar, lá vai ter tudo detalhado para você acompanhar, ver onde você pode se encaixar. Mas, aquela velha história, né, Elton? A gente também precisa abrir o leque, porque a situação não está fácil, mas trabalhar é importante. Então, é verdade, se não deu na sua profissão, você pode tentar um outro cargo, ganha experiência, ganha teu dinheiro. O importante é ter dinheiro no bolso no final do mês. Exatamente, é preciso se qualificar, né? A grande verdade é essa, é preciso se qualificar, busque aí cursos nas diversas áreas, de preferência escolha assim um rumo, né? Um rumo na área onde você tem preferência de trabalho, não apenas na questão do trabalho que você gosta. É sempre interessante falar, inclusive ontem, né? Eu estava com os amigos no lanche ontem e tive a oportunidade de falar sobre isso. Talvez na nossa época dos anos 80, 90, a galera demorava muito para definir os rumos da profissão, né? Os pais sempre diziam, vai ser médico, mas era uma coisa meio que de brincadeira. Isso. E aí o jovem ficava ali sem de fato decidir o que ele queria, né? E hoje a gente tem aí, esse meu amigo que estava lá conosco, né? Estava falando o seguinte,
que hoje você tem muitas opções. Muitas opções. São diversos cursos, né? Tem diversos cursos, tem cursos gratuitos, inclusive gratuitos, né? E tem um leque enorme aí de opções para você se qualificar, para você ter a qualificação que você precisa para poder buscar aí estar no mercado de trabalho e, é claro, alcançar a tão sonhada, desejada vaga no mercado de trabalho. E outra, gente, muitas das vezes a pessoa deixa de estudar porque não tem como ir a tal lugar, não tem um notebook, não tem um computador em casa, mas hoje em dia raramente uma pessoa não tem um celular. E é possível você acessar esses sites, se profissionalizar ali, se qualificar, estudar pelo celular. Eu mesma já fiz isso. Inclusive, um dos cursos que eu fiz pela internet, Elton, foi atendimento ao público. Olha aí, olha aí. E, inclusive, já aproveitando o ensejo disso que você falou, tem sites aí que oferecem cursos gratuitos. São muitos cursos. Inclusive, dentro do próprio site do governo federal, o gov.com, você encontra opções lá em Senado cursos gratuitos EAD. Tem diversas opções, tá bom? Então, fica ligado. Mesmo. Isso mesmo. Gente, vou mandar um bom dia aqui para Nonato Cacau. Muito bom dia, meu querido. O Abraão Cunha desejando um bom dia. O Abraão, que sempre está conosco, está dizendo que eu não respondi o comentário. Olha lá que você saiu da transmissão ontem, hein? Eu lhe respondi, mas então, vou responder novamente. Realmente, nós estávamos um pouco sumidos, porque nós tivemos um problema técnico aqui no nosso estúdio, mas já está tudo resolvido. Voltamos e voltamos com tudo, hein, Elton? É verdade. A Neila Gonzaga está comentando aqui a respeito de uma situação que eu acredito que foi algo que comentaram bastante ontem. Ela diz o seguinte: a mãe dessa criança nunca percebeu nada? Ontem nós tivemos 2 casos, um que rolou já quase no fim da tarde, onde foi veiculado em vários locais ali, em vários sites, veículos de comunicação em geral. Algumas pessoas falaram a respeito do caso de um bebê de 3 meses de idade que teria entrado ali no Hospital Delfim Aziz, já praticamente morta. Informações preliminares que a criança teria marcas de tortura pelo corpo. A família desmentiu isso, apresentou o laudo. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Tem que ter muito cuidado aonde você vai olhar a informação para não ficar repassando nada. A famosa fake news. Mas também tivemos um caso de estupro, onde o homem se aproveitava, ele conhecia a família e se aproveitava daquele momento onde os responsáveis pela criança não estavam e abusava a criança. Daqui a pouco também nós vamos falar a respeito disso. E agora nós vamos para as matérias. Ontem, infelizmente, foi o assunto também do dia, aquele incêndio, aquela verdadeira tragédia, onde vitimou mãe e filho. Mais uma vez aqui nós vamos falando para você que nos acompanha, mãe e filho foram encontrados abraçados, estavam carbonizados, assim como também alguns cachorros, 2 cachorros, se eu não me engano, também foram carbonizados. Eu, particularmente, ontem isso me abalou muito. Claro, nós estamos aqui para dar notícia, mas todos nós somos seres humanos. Acredito que a você aí também. E ontem a Brenda Souza esteve no local e eu vou trazer para você um trecho da sonora, né, da entrevista que foi cedida pelo diretor de operação da Defesa Civil que estava no local. Até o momento, gente, vou adiantando, porque muita gente falou a respeito da causa do incêndio. Uns disseram que era curto-circuito, outros disseram que tinha começado com uma panela, que tinha queimado, alguma coisa assim. Mas a verdade é que isso tem que ser investigado, isso vai ser investigado, assim como também no local o Corpo de Bombeiros chegou a comentar que poderia ter sido um incêndio criminoso, que eu jamais quero acreditar nisso. Na verdade, nós aí perdemos uma criança de apenas 7 anos de idade, tinha tanta coisa para viver nesse mundo, e uma mãe que no seu instinto de mãe foi ali tentar salvar o filho. Ela já tinha saído da casa, resolveu voltar, porque ao sair ela percebeu que o menor, o filho caçula, não estava junto com os outros. Então ela voltou para buscar o filho. É normal, é o instinto de mãe. O instinto de mãe está presente não só em nós, seres humanos, como também animais. É um instinto que realmente nós temos naturalmente. E agora nós vamos... a Irani está dizendo: peço oração pela minha sobrinha Juscelia.
e o bebezinho dela que está na UTI. Que Deus abençoe, minha querida. Vai dar tudo certo. Vamos confiar. Infelizmente, tem muitas pessoas que encontram-se nessa situação e daqui eu quero somente emanar boas energias para vocês, que Deus esteja sempre no coração de vocês, tá? E agora nós vamos assistir essa sonora, tá bom, Elton? Coloca aí pra gente acompanhar. José Mendes, diretor de operação da Defesa Civil. Quais são os procedimentos que vão ser tomados agora? Nós estamos desde as primeiras horas desse incêndio, nós trouxemos a nossa equipe técnica, montamos uma tenda. Aqui o vereador também tem familiares aqui, montamos uma equipe, acionamos a Secretaria de Assistência Social, SEMAS, para dar o apoio e acolhimento às famílias. Fizemos o cadastro, nós estamos com a nossa equipe técnica aqui, nós estamos com a nossa equipe de engenharia, avaliamos as estruturas também das casas de alvenaria, que parcialmente foram queimadas pelas chamas. E nós estamos, como eu falei para vocês, desde as primeiras horas da manhã aqui com toda a equipe técnica, dando apoio e acolhimento. Foram 7 casas que pegaram fogo e nós estamos também com a nossa equipe fazendo todo o cadastro prévio, dando apoio a essas famílias, fazendo acolhimento. A SEMAS, que já, como eu falei para vocês, foi acionada também, nós estamos acionando o psicólogo para dar apoio a essas famílias. Houve uma perca, uma mãe e um filho de 7 anos e 2 pets. Estamos aguardando também a Secretaria SEMUS, juntamente com o pessoal da zoonose, para resgatar o pet. O pessoal são da crematório, estão vindo buscar, nós estamos aguardando. Também acionamos a água de Manaus para recuperar também essa situação dessa água que está estourado o cano. E a Manaus Energia já está aqui no local também, foi acionada, ela está fazendo a avaliação para restabelecer a energia desse povo aqui. Já se sabe o motivo deste incêndio? No primeiro momento, o que a gente sabe, quando chegou aqui, já tinha acontecido o ocorrido, ninguém pode, eu não posso falar, afirmar o que aconteceu realmente, mas o que dizem aí, possivelmente o curto-circuito, e outros falam que foi uma panela que estava no fogo de arroz, mas isso a gente não sabe, né, como eu falei para vocês, é o que o pessoal falaram aqui. Então, mas quem vai dar a possível causa aqui vai ser o próprio, ou o Corpo de Bombeiro, ou a Polícia Civil, a perícia. Obrigada, viu? Você acabou de ouvir José Mendes, ele que é diretor de operações da Defesa Civil. Ainda não se sabe a motivação deste incêndio. São faladas aí 2 versões, né, por conta de um curto-circuito, outros falam que foi por conta de uma panela que acabou explodindo, e aí não se sabe o motivo certo deste incêndio. Este incêndio que iniciou por volta das 3 horas da manhã aqui no beco Sucupira, na rua Rio Içá, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da cidade. 7 casas foram atingidas, no momento 10 famílias estão desabrigadas e deste incêndio, infelizmente, 2 vítimas, Rafaela Pereira da Silva, de 31 anos, e Patrick Queiroz da Silva, de 7 anos. Neste momento você segue acompanhando tudo aqui. Mesmo a gente vendo esse vídeo, que muitas pessoas já viram, desse incêndio, das chamas, realmente um incêndio de grandes proporções, eu confesso a vocês que o meu coração fica apertado. Ontem o Elton estava aqui e quando a gente recebeu a imagem dos corpos, algo muito triste, gente, algo muito triste. Mas aproveitando o momento, eu sei que muitas pessoas estavam em busca de informações sobre o velório dessas vítimas, né? Tanto da Rafaela quanto do Patrick. Informações que eu trago a você, que eles serão velados lá onde eles moravam, ali naquele beco mesmo, cederam uma casa para esse velório, porém ainda não começou porque os corpos ainda não foram liberados. A gente sabe que num procedimento normal, os corpos seriam liberados depois de uma necropsia, mas como foram carbonizados, vai ser necessário um outro tipo de exame. Eu acredito que foi feito aí durante a madrugada ou deve estar acontecendo. Fato é que agora há pouco eu estava me informando a respeito desse velório e os corpos ainda não tinham sido liberados. Acredita-se que no decorrer do dia de hoje esses corpos vão ser liberados e aí serão encaminhados pela funerária até ao beco Sucupira, lá na rua Rio Içá, bairro Nossa Senhora das Graças, onde será velado e posteriormente enterrado. Uma situação triste, uma verdadeira tragédia, infelizmente, é algo que nos deixa muito triste,
principalmente porque tínhamos uma criança entre as vítimas, mãe e filho. E a gente vai um pouco mais além, a mãe abraçada ao filho. Mais uma vez nós falamos disso, né, Elton? Primeiro foi aquele caso do soterramento, onde pai e filha foram encontrados também abraçados. Quem tem amor pelos seus filhos, aquela pessoa que nasceu para ser mãe, que nasceu para ser pai, é normal esse instinto. É aquele velho ditado que todas as mães falam, né? As pessoas falam, qualquer mãe daria a vida no lugar do seu filho. E é isso. E se for para morrer, infelizmente, o que me comove muito, estava até comentando com você ontem, é aqueles momentos que eles passaram ali, em meio ao medo, ao desespero. É bem difícil. E aí a gente revê e relembra, né? Vem aquele momento nostálgico da gente ouvir quando as pessoas falam que o amor de mãe é diferente, né? Que o amor de mãe é único e, infelizmente, além dessas trágicas situações como foi lá do desbarrancamento e também desse incêndio, mas, infelizmente, a gente ainda encontra muitos filhos que não valorizam o amor da mãe, né? Que desrespeitam, que entram pelos diversos caminhos aí, que é como se ignorasse todo esse amor, né? Todo esse amor. É claro que há situações específicas, né? Mas o amor de mãe é sempre muito diferenciado, né? Agora, e a gente fica imaginando como é que se deu de fato essa cena dela sair, perceber que a criança pequena estava lá e nessa hora, com certeza, não há nenhum momento de dúvida, né? É a certeza em ter que voltar e salvar aquela criança ou tentar, né? E depois, infelizmente, perceber que não há mais saída e só ficar ali, aqueles últimos segundos, né? Que deve ter sido dificílimo, com certeza. Eu vou encerrar meu comentário por aqui, porque eu sempre falo, gente, eu sou mãe de uma criança de 2 anos de idade. Eu sei que, às vezes, ser mãe é difícil, é duro. Criança, às vezes, criança tem energia. Criança quer brincar, às vezes a mãe está cansada, às vezes o pai está cansado, mas acontece. Apesar dos pesares, às vezes temos momentos difíceis, temos um momento que a gente quer dar uma correção. Momento que a gente erra a fralda, né? O momento que a gente erra a fralda, ai meu Deus, quando eu lembro que eu gastei mais de R$200 em 2 pacotes de fralda, sendo um errado. Mas nada substitui aquele abraço com aquelas mãos pequenininhas, com aquele bracinho pequenininho, nada substitui aquele eu tinha. O meu filho constantemente, ele fala, a gente criou ele assim, sempre declarando, né? Sempre dizendo coisas boas e ele nos abraça absolutamente do nada, não precisa do momento especial. Ele chega e, papai, te amo, mamãe te ama. Então, por aí a gente tira que nada substitui isso, né? Nada, absolutamente nada. E é importante porque falando de vida, realmente, gente, a gente não sabe quando vai ser o último abraço, quando vai ser o último beijo, quando vai ser o último momento. Eu, todas as noites, falo para o meu filho o quanto eu sou grata por ele ter me escolhido, o quanto eu sou grata por tê-lo na minha vida e que eu amo ser a mãe dele. É importante a gente declarar esse amor aos filhos, assim os filhos se sentem mais seguros também a se declarar pra gente. A gente vê muitos homens, muitas mulheres aí que se retraem quando o assunto é sentimento. E na família isso é tão importante que a gente não pode deixar passar. Mas vamos seguindo com informações. Ontem teve uma apreensão de drogas. Ontem a Polícia Civil apreendeu uma quantidade de drogas que foi apresentada. O Eudógio Gonçalves foi até o local e nós vamos acompanhar agora o Eudógio Gonçalves também falando com o delegado que estava à frente dessa operação. Equipe do site imediato, tarde de quarta-feira chuvosa, nossa equipe de reportagem continua nas ruas da capital amazonense para manter você bem informado. E mais uma ocorrência de polícia. Policiais civis do 15º Distrito Integrado de Polícia conseguiram retirar de circulação uma intensa quantidade de entorpecente, uma grande quantidade de drogas. Essa operação da Polícia Civil se deu através de denúncia anônima. Quem vai dar mais detalhes sobre essa grande apreensão de entorpecente é o delegado titular do 15º Distrito Integrado de Polícia, Bruno Itotuzzi. Doutor,
uma ação da Polícia Civil que tirou de circulação, veja aí na imagem, essa grande quantidade de entorpecente, drogas essas que seriam pulverizadas ali na área do Zumbi dos Palmares, é isso? Boa tarde, nós estamos ao vivo nesse momento, doutor. Sim, a equipe do 15º, após receber denúncia anônima, foi lá em direção ao Hip Rap, que fica ali no Zumbi dos Palmares, verificar uma casa, onde essa droga seria um laboratório do tráfico de drogas. E após diversas tentativas de falar com algum morador da casa, sentiram o forte odor da droga de fora e realizaram o arrombamento da porta e entraram lá. Quando chegaram, viram lá vários tabletes de droga que não estavam na fita, estavam empilhados, né? Ali a droga supostamente maconha que estava no local e com um forte odor. Por isso, talvez tenha sido feita a denúncia anônima por incômodo aos moradores locais. Doutor, essa droga ela não estava embalada. A gente pode perceber pelas imagens que ela não estava embalada. Ela seria preparada para comercialização. Tem também informação que ninguém foi preso, mas existe um trabalho que vai dar início de investigação para tentar chegar ao proprietário dessas drogas, não é isso? Sim, nós vamos continuar as investigações para descobrir a autoria e poder atribuir a alguém a responsabilidade pelo crime do tráfico de drogas e do porte ilegal de acessório de arma de calibre restrito, porque tinha lá no local um carregador de fuzil. Doutor, a população pode continuar acreditando no trabalho da Polícia Civil, um trabalho que vem sendo feito, um trabalho de investigação, a parceria da população com a Polícia Civil vem dando certo. Sim, quem tiver notícia de alguma prática de crime, por favor, comunique nos canais de comunicação, seja da Polícia Civil, seja da Secretaria de Segurança, qualquer informação que providências serão tomadas. Obrigado, delegado Bruno Totuzzi. Veja aí nas imagens, essa grande quantidade de drogas essas que seriam espalhadas ali pela cidade. Veja aí, bota a imagem. Veja a grande... Minha gente, mais essa quantidade de drogas que foram tiradas de circulação da cidade. A gente sabe que isso daí vai ser distribuído em diversos locais, infelizmente. E a polícia mostrando serviço. Mas você vê que é uma grande quantidade mesmo, realmente, né? Uma grande quantidade que foi apreendida ali. Fica até difícil de mensurar ali o quanto foi apreendido de droga, né? E foi apresentado aí pelo 15º DIP. Então fica o registro para que você está acompanhando, a polícia está em atividade. Isso mesmo, e como o delegado falou, vão continuar, hein? Então vamos esperar o que pode acontecer pela frente. É verdade. Gente, nós vamos falar a respeito também de um outro caso. Antes eu vou mandar um abraço ao Elias Fonseca, que está aqui conosco. Elias Fonseca, muito obrigada, meu querido. Tá com saudade de mim, né? Eu também. Logo mais a gente se encontra. A Leci Rodrigues, que também está conosco. Alexandre Delas. Presta atenção, Alexandre Delas. Muito obrigado pela sua audiência também, viu, meu querido? Jovita Alves, muito obrigado pela sua audiência. Jovita que está conosco. E agora nós vamos falar a respeito de um caso, mais um caso de estupro na nossa capital. Mais um caso de violência contra crianças e adolescentes. Desta vez a vítima tinha apenas 11 anos de idade. E o homem, que estava ali naquele ciclo familiar, conhecia toda a rotina da família, conhecia a família, tinha uma certa intimidade e ele se aproveitava desses momentos em que a criança ficava sozinha e a abusava. Nós vamos acompanhar agora também na reportagem de Eudógio Gonçalves. E viu, uma criança de apenas 11 anos, ela foi violentada por um homem. Esse criminoso, ele tinha acesso com a família, ele tinha caso, como eu já disse, um crime terrível. Doutora, boa tarde, estamos ao vivo nesse momento, através do Imediato. Um crime que eu posso dizer terrível contra uma criança de apenas 11 anos. Como foi que tudo aconteceu? Esse elemento, ele tinha proximidade da família e por esse motivo acabou cometendo ali o crime. Teve uma
quando começou esses abusos, né, começou a manter essa criança amedrontada, porque ele ameaçava, dizia que ia fazer mal a ela se ela contasse para alguém e que ninguém ia acreditar nela. Ele também era agressivo, ele batia nela, ele chegava a realizar os atos sexuais com violência. Então, a partir desses relatos que ela falou para a mãe a trouxe à delegacia e, a partir daí, ela começou a contar todos esses fatos em depoimento especial. Após o depoimento especial, foram realizados os exames no IML e foram constatadas as evidências, né, dos vestígios dos abusos sexuais. E, a partir de então, nós representamos pela prisão preventiva dele. Doutora, há quanto tempo, mais ou menos, esse crime já vinha acontecendo? Ele já começou a praticar esses crimes em outubro do ano passado. E a partir desse tempo todo estava abusando dessa criança. Doutor, o crime que esse elemento vai responder, ele já foi levado para o presídio. Como é que vai ficar a situação dele a partir de agora? Ele já foi encaminhado para a audiência de custódia, está respondendo pelo crime de estupro de vulnerável. E a partir desse momento ele está à disposição da justiça. Obrigado, doutora Débora Pôncio, nesse momento dando a entrevista para a gente sobre um crime terrível, um crime que aconteceu contra uma criança de apenas 11 anos que foi abusada, que foi violentada por esse homem, um crime que aconteceu ali desde outubro e ele vinha constantemente, com frequência, ameaçando essa criança e relatava que se ela contasse alguma coisa, ninguém iria acreditar, mas a casa caiu. Agora ele está nesse momento sendo apresentado aqui, nesse momento não, ele já foi apresentado, já foi preso, está aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, deve ser encaminhado para o presídio. Mais um covarde se aproveitando da inocência e da indefesa de uma criança, de uma pré-adolescente chegando ali nos seus 12 anos de idade. É horrível, gente. É horrível. É aquilo que eu sempre falo, todo cuidado ainda é pouco. Você tem que estar atento, tem que estar atenta aos sinais que a criança pode dar. Se seu filho, se sua filha gostava de tal pessoa e aí começou a se retrair, pergunte-se o porquê. Pergunte da criança. Mas também você precisa, infelizmente, eu vou pegar um gancho dessa fala do Eudógio, onde esse estuprador ameaçava essa menor. Além de abusar, ele ainda ameaçava. E uma das coisas que ele dizia é que se ela falasse para alguém, ninguém ia acreditar. Infelizmente, muitas das vezes, em muitos casos, os adultos desmerecem a fala de uma criança. Então, a gente precisa também estar atento a isso. A gente precisa... É claro que a criança fala. Tem muita gente que fala que criança não mente. Mas, gente, você não pode deixar de ouvir o seu filho, a sua filha. Você não pode deixar a sua filha, o seu filho em uma condição de ter medo de falar com você, de ter vergonha de falar com você. Nós, como pais, devemos deixar esse leque aberto. Eu espero muito conseguir fazer isso no decorrer da minha vida com meu filho, a ponto de ele falar qualquer assunto comigo. Porque assim é mais fácil. É mais fácil. Às vezes, quantos casos a gente já não acompanhou onde a criança, a adolescente era estuprada e a mãe não acreditava. Então, não é necessário você ver, mas perceba os sinais. Ouça o seu filho, ouça a sua filha. Deixou sozinho em casa? Eu sei que em muitos casos, os pais precisam deixar a criança em casa. Eu mesma, quando eu era criança, eu fiquei em casa sozinha porque meus pais precisavam trabalhar. E aí também não tinha uma certa condição de ficar pagando alguém para ficar cuidando de mim. Então, em alguns momentos eu fiquei sozinha, mas converse. Chame seu filho, chame sua filha, fala como é que foi seu dia, aconteceu alguma coisa diferente?
conta. Não é isso, Elton? É isso mesmo. Inclusive, gente, você pode buscar o apoio da internet. Você pode buscar o apoio na internet aí. Não estou dizendo que você não saiba educar seu filho, mas, por exemplo, se você não sabe como perguntar, se você não sabe como perguntar o dia, como foi o dia da sua criança, na internet você encontra dicas baseadas na psicologia, que vão disparar gatilhos que a criança vai responder de maneira natural, né? Não é só simplesmente você chegar e dizer, e aí, como é que foi teu dia? Né? Mas cria esse vínculo, cria um vínculo de querer saber, de querer participar. Não é só manter a casa, não é só colocar o dinheiro na casa, só o alimento na casa, não é só isso, não é só pagar o aluguel, sabe? Não é só pagar a escola. Você precisa participar. E o participar hoje é muito mais do que estar presente. Você precisa ser presente. Porque estar é uma coisa e ser é outra coisa. Você precisa ser o pai, ser a mãe, presente em todas as circunstâncias. E você precisa tomar cuidado também com as coisas que você fala durante a convivência. Por isso eu estou dando, já iniciei a minha fala com essa dica de procurar possibilidades na internet. Em vez de você ficar buscando o seu Instagram ou o seu TikTok, o seu Kawaii, seja lá o que for, só para ficar rindo de vídeos engraçados, procure aí apoios. Tem diversas páginas, diversos perfis, seja no Instagram, seja no Kawaii, seja no TikTok, que dão uma série de dicas, abrem um leque de dicas para você. E quando eu digo que eles dão, não é só para você, não é só um vídeo. Eles botam lá dicas por escrito para você ler, orientações, indicam livros que vão te ajudar a ler e conhecer um pouco mais desse mundo e participar mais desse mundo. Por exemplo, uma dica muito simples, muito simples, que eu não vivi com meu pai, mas até porque eu não era tão, como é que se diz? Danado, né? O pessoal diz assim. Mas, por exemplo, é você falar com a criança da tua altura apontando para baixo. Se você baixar e falar na altura dela, já faz toda... É um detalhe, gente. É um detalhe. Isso chama-se entrar na zona de conforto. É a mesma coisa que acontece até mesmo no relacionamento de um casal. Se você pedir lá de fora, amor, me dá uma água, ela vai esquecer. Ela pode até esquecer. Agora, se você chegar perto e dizer, amor, me dá uma água, você muda o tom de voz, tudo isso muda, você entrou na zona de conforto da pessoa. E a criança vai te dar abertura para você conversar com ela, ela vai abrir as possibilidades para você, mas tudo isso precisa ter a maneira correta. Eu não estou dizendo que a maneira que você está fazendo não está correta, a maneira que você faz não está correta. Cada um gera o vínculo com a sua criança, né? São casos e casos, mas são dicas que são preciosas. São dicas que são preciosas. Valorize as pequenas conquistas da criança. Ela conseguiu montar uma coisa. Pai, mãe, olha aqui. Para o que você está fazendo. São questões de segundos. Segundos preciosos que você depois, por dizer que não tem tempo, não dá agora, você talvez possa criar aí um problema. Mas enfim, vamos que vamos. É isso mesmo, gente. E é claro, ter muito cuidado com quem você coloca dentro da sua residência. Com aquele amigo, com aquele tio. Infelizmente, no mundo de hoje em dia, a gente percebe casos de violência sexual vindo de pais, vindo de mães. Então, a gente tem que ter esse cuidado com todos ao nosso redor. Mais uma vez eu falo aqui no programa, porque mais uma vez nós estamos falando de um caso de estupro. O meu filho, ele só fica com a avó dele. E somente. Se tem alguém em casa, não é nem... Às vezes a pessoa fica, mas vai desconfiar de mim? Infelizmente, sim. Essa é a verdade. Infelizmente, ninguém é confiável. No mundo de hoje em dia, ninguém é confiável. Claro que tem exceções de você olhar, por exemplo, eu e minha mãe. Eu sei que a única bobagem que minha mãe vai fazer com o meu filho é dar refrigerante a ele. Porque estou falando de uma criança de 2 anos de idade. É aquele besterol que vó faz. Que a vó tá ali, como falam, né? A vó tá ali para estragar. Mas a minha mãe, ela é incapaz de bater no meu filho. Ela é incapaz de deixar ele chorando. E às vezes a criança precisa chorar, é óbvio. Às vezes precisa chorar.
Mas entenda que eu tenho essa conexão. Agora, se você tem dúvidas de alguém que está perto do seu filho, que está perto da sua filha, e que essa pessoa pode vir a sequer levantar o dedo sem a sua autorização, sem a sua permissão, é lógico que todo um contexto por trás nós temos que ter todo cuidado. E como diz também outras pessoas, o demônio está aí. O demônio está aí. É verdade. Então a gente tem que ter cuidado com nossas crianças. E parabéns à Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente. Parabéns. DEPCA está colocando tudo para cima desses criminosos. Eu espero que a justiça seja feita, que agora esse homem está preso. Eu acredito que deve passar por uma audiência de custódia agora pela manhã. E eu espero que permaneça preso. Tem que ficar preso. Nós estamos falando de criança. O Eric Melo, que está conosco. Muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada, bebê. Ele gosta que eu chame de bebê. Bebê-sauro. Tem uma galera, na verdade, acompanhando aqui. O Rocha Lopes, a Andy Oliver, também aqui a Leci Rodrigues da Silva, o Alexandre Delas, Jovita Alves de Souza também, todo mundo conectado com a gente aqui na live da Rádio LZN e imediato através aí do seu Facebook. É isso aí. Muito obrigada a todos vocês. E mais uma vez vamos falar a respeito de uma situação que ontem foi veiculada sobre uma criança que morreu, um bebê de 3 meses, que morreu, 3 meses e 7 dias de vida. Morreu, deu uma entrada ali no hospital Delfim Aziz. E dali começou a circular na internet, em vários portais, em veículos de comunicação em geral, que essa criança teria marcas de tortura pelo corpo, que a avó teria deixado essa criança no local e teria saído. E começou-se a especular, alguém passou a informação, que eu acredito que tenha vindo também de dentro do hospital, a informação. Possa ser que eu esteja falando bobagem, mas aí também fica o espaço aberto a você, se quiser ter o seu direito de resposta também. Mas ontem tivemos esse caso que repercutiu bastante no final do dia sobre a morte dessa criança. E à noite, o Cadu Pessoa esteve com familiares desta bebê, porque era uma menina. Essa menina que já chegou praticamente desfalecendo no hospital. E começou a circular essas informações de que poderia ser abuso sexual, que tinha marcas de violência, que tinha marcas de tortura. E a família falou com o Cadu Pessoa para desmentir toda essa história. O laudo diz que foi asfixia mecânica. E, salvo me engano, essa criança, um bebê de 3 meses, também sofria de refluxo. Gente, nós estamos falando de uma criança que ainda está ali só no leite materno. Eu sei que muitas mães dão leite também, comum, né? Mas é óbvio que isso pode sim ter acontecido. E aí nós temos a prova do laudo. A tia dessa criança falou com a nossa equipe e nós vamos acompanhar agora na reportagem do Cadu Pessoa, que esteve no IML ainda ontem à noite, e essa família, inclusive, disse que estava sendo ameaçada. Então, você veja só a importância de você saber onde você vai ler a informação, onde você vai ver tal notícia. Preste bastante atenção para não ficar compartilhando informação errada, notícia errada, porque isso é muito perigoso. Nós estamos falando, a princípio estava falando de um possível abuso sexual contra um bebê. E isso pode gerar morte, porque muitas pessoas podem querer ser justiceira, né? E isso tem que ter muito cuidado, gente. Nós vamos acompanhar agora o que a tia da bebê falou na entrevista com o Cadu Pessoa. Olá para você que nos acompanha nessa transmissão ao vivo aqui no site Imediato. Nossa equipe está aqui no Instituto Médico Legal. O IML fica na Cidade Nova, zona norte da capital amazonense. No dia de hoje foi noticiado um caso
de uma criança que acabou sendo encontrada sem vida, né? É uma bebê de apenas 3 anos, né? 3 meses, gente, 3 meses apenas. Essa criança, ela foi encontrada sem vida. O que acontece? Estou aqui com os familiares, eles estão com o laudo na mão, né? Esse laudo, ele atesta que a criança acabou tendo uma asfixia, talvez regurgitou, né? É essa suspeita, né? E pode ter se afogado, né? Se asfixiou com algum líquido dela própria. Enfim. Essa foi a causa da morte. A família, né, está pedindo aqui o direito de resposta, porque a informação que foi veiculada em diversos meios de comunicação foi totalmente diferente do que atesta o laudo, de acordo com os familiares. E o que vocês queriam falar aqui, né? O que aconteceu com vocês depois que acabou sendo veiculado? Qual foi a história que contaram? Na verdade, contaram uma história que a minha sobrinha tinha sofrido torturas, né, violência sexual, tudinho isso. E não foi verdade, né? Não foi verdade. Como a gente está passando por além da dor de a gente perder ela tão precocemente, a gente ainda tem que passar por tudo isso, né? E estamos sofrendo retaliações, coisas de mentiras que inventaram, né? E por causa disso não vamos poder velar ela no local que foi destinado. Estamos trocando o local por causa de retaliações, né? Então, estamos com o laudo médico que apontou asfixia mecânica e não teve nada de crime, não houve crime nenhum com a minha sobrinha, né? Ela morreu dormindo, na verdade. Quando a minha mãe encontrou, não foi ninguém encontrou, policiais nenhum encontraram ela dentro de casa. A minha mãe, quando percebeu, levou ela para o hospital. Chegando lá no hospital, os médicos pegaram ela, levaram ela para reanimação e quando vieram de lá, só fizeram tirar a minha mãe, dizendo que daqui a pouco falo com vocês, como se ela fosse uma criminosa. E também foi acusado lá que a minha mãe só fez deixar a criança lá no hospital e saiu, né? Eu fui buscar a minha mãe no hospital. A minha mãe estava em prantos, né? Eu estou com ela desde do acontecimento até agora, ainda não fui em casa, né? Então, assim, nós estamos sofrendo retaliações, nós estamos aqui com o laudo e já acionamos nossos advogados. Já estamos entrando com causa, né? Por tudo isso, por processo. Então, já está nas mãos dos advogados. Justamente eu estava em comunicação com ele agora há pouco para dar essa informação, porque é preciso, porque o nome da nossa família já foi perdiado, né? Já foi banalizado, sofremos de tudo, né? Então é assim, eu estou aqui respondendo pela minha sobrinha, inclusive divulgaram o nome dela, porque a gente nem sabia quem foi que passou o nome dela para divulgar, né? Divulgaram o nome dela sem a gente saber, divulgaram fotos da minha mãe, da minha irmã em prantos, sabe? Divulgaram vídeos sem autorização e isso tudo já está encaminhado, já fizemos o BO, já demos para os advogados, as fotos estão tudo lá com ele já, tá bom? Então, a senhora disse também que tem uma foto que foi divulgada que não seria a criança. Sim, justamente, bem que o senhor me lembrou. Divulgaram uma foto, uma criança toda mordida, toda espancada e não era minha sobrinha. Não era minha sobrinha, porque minha sobrinha tem 3 meses. Divulgaram uma foto de uma criança já de 1 ano, de 6 meses e 1 ano. Minha sobrinha tinha 3 meses só. E era menino, ela é menina. Quando ocorreu tudo isso, você disse que a primeira etapa foi levar a criança para tentar ser socorrida. Sim. Foi reanimada, depois o médico pediu que a família saísse. Sim. A partir dali, o que aconteceu com a família? A polícia foi até a casa de vocês, foi acionada no hospital. O que foi que aconteceu? Foi até a minha casa, né? A polícia foi até a minha casa e eu ainda estava no hospital, porque como eles pediram para alguém ficar lá no hospital, eu fiquei, né? A minha mãe foi para casa e eu fiquei no hospital. E quando eu soube lá que a polícia tinha ido lá por causa disso, eu digo, não acredito, né? E isso já estava... O que os policiais falaram para a senhora lá? Os policiais falaram assim, os médicos estão suspeitando, né, que ela estava nua, que ela tinha sofrido violência, né? Violência sexual, que eles constataram, está até aqui escrito, o médico deu o laudo de constatação, o médico do Delfina. A senhora tem esse laudo do médico dizendo? Sim. O que ele diz, o médico?
que há indícios de mortes por violência, e não houve, né? Veio aqui para o ML, tudinho, foi constatado, tudinho, e até lá, quando saiu esse laudo, ela nos chamou e nos orientou, olha, vocês estão na razão de vocês, agora é nas mãos de vocês, porque não houve crime nenhum. Vamos só explicar para quem está chegando aqui na transmissão, porque é ao vivo, e aí os internautas, eles vão chegando, os seguidores. Ó, essa família aqui, ela é uma família em luto. Perderam uma bebezinha de apenas 3 meses de... Tá vendo como tudo que nós falamos, a gente primeiro tem que ter certeza. Seja isso para acusar, seja isso até mesmo para fofocar, porque às vezes é por isso que a fofoca ela não chega do jeito que ela saiu. Não chega, porque ela sai daqui e até ela chegar aqui, um vai aumentando mais do que o outro. E vocês vejam a tia dessa criança, a tia dessa bebê de 3 meses, que falou. Os médicos do Delfim Aziz constataram violência sexual. O IML constatou asfixia mecânica. É um caso sério. Ela já claramente ele falou que vai colocar na justiça, vai processar. Mas todo cuidado é pouco. E não defendendo a imprensa também, apesar que muita gente falou desse caso, mas para a imprensa falar, alguém antes precisou repassar essas informações, o que provavelmente tenha sido lá no Delfim Aziz. Só que aí também tivemos a família, a avó estava sofrendo de acordo com a tia, a avó estava sofrendo, foi preciso a própria filha buscá-la. E deu todo esse auê, um burburinho, veiculado em diversos locais, compartilharam a imagem da barriga dessa criança, com marcas de mordida, mas eu, pelo menos no momento que eu vi a foto no dia de ontem, quando eu olhei, eu tenho um filho que ainda tem 2 anos, mas quando eu vi a foto, eu percebi que não tratava-se de um bebê de 3 meses de idade. E aí foi uma notícia que ficou repercutindo muito. Agora, pela manhã, eu já vi muitos portais, muitos sites falando que era fake news. E, mais uma vez, nós aqui do Site Imediato vamos mostrando para você a importância da informação correta, a importância de você saber onde você vai buscar as notícias do seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho os sites corretos. Claro que Imediato sempre na frente, né? Mas todo cuidado é pouco. Bom, se você tiver dúvida, é só você acompanhar exclusivamente o Imediato. Porque aqui a informação... Gente, vocês não têm noção tanto de informação que nos chega por aqui pelo telefone, pelo WhatsApp. Ligam até nos telefones privados dos nossos jornalistas. Dos nossos jornalistas, né? Recebem ligações privadas, até mesmo fora do seu horário de trabalho, inclusive. Mas, gente... todas as informações que chegam aqui são apuradas. Existe uma equipe na redação, tá? Que é por onde passa todas as informações, o crivo das informações, para verificar a veracidade das informações. É claro que nós não estamos, nós não somos passivos, ou melhor, nós não somos perfeitos, que nunca vamos errar. Pode sim, nós somos passivos de erros também, mas garanto a você que aqui há o critério de verificação das informações para que se possa publicar alguma coisa, porque, gente, a rede social, infelizmente, ela não é uma terra de ninguém, né? Se você pensa isso, você está muito errado. Ainda há algumas aberturas, ainda há algumas brechas, mas a legislação já tem buscado aí se amparar dentro dos parâmetros para que possa haver uma legislação para as ações virtuais também. Portanto, fique atento e não saia compartilhando qualquer coisa.
É isso aí. Vou mandar um abraço novamente para o Eric Melo, que está nos acompanhando lá do Dom Pedro. Um beijo, meu querido. A Tatiana Batista, que está falando misericórdia, provavelmente falando a respeito deste caso dessa bebê. Foi uma confusão que, mais uma vez, eu vou falar, poderia ter terminado em tragédia. Você viu que a tia dessa bebê falou que tiveram que trocar o local do velório? Imagina se acontece alguma coisa com essa família? Além do sofrimento, o restante dos familiares ainda poderiam passar por uma situação ainda pior. Espero que esteja tudo certo. Aproveitando o momento, você também compartilha essa informação. Vai que alguém da sua família, algum colega seu ainda não saiba, ainda esteja compartilhando a informação errada. Vamos compartilhar para assim a cidade toda também saber que não trata-se de uma violência sexual, isso de acordo com o laudo do ML, de acordo com a família da vítima, né, dessa bebê de apenas 3 meses de idade. E, gente, muito obrigada pela audiência. Mais uma vez, você pode mandar mensagem para a gente através do número 994858526 e também no 993110060. Manda a tua solicitação de reportagem, a tua sugestão, a tua denúncia. Sabe aquele vídeo curioso que você tem aí? Quer que o site imediato mostre? Manda pra gente também aquele vídeo de flagrante. Conseguiu flagrar algum crime nas suas câmeras de segurança? Manda pra gente que o site imediato vai divulgá-las. E claro, você sabe que a informação na hora é aqui no site imediato. Informação sempre em tempo real. Então não perca tempo e continue com a gente. Elton, daqui a pouco nós temos também Banzeirão. Dentro de alguns instantes. É só contar aí os segundos, como diz assim, no top de 5 segundos. Pá, aí vai fazendo aquelas... Daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, Banzeirão com música, alegria, descontração, curiosidades. Aqueles vídeos que você sabe, né, que estão bombando aí nas redes sociais, a gente coloca aqui também. Inclusive ontem, ontem tivemos falando de 3 fatos curiosíssimos, né? Primeiro, uma das blogueiras, digamos assim, uma das influências mais acessadas nos canais adultos, né, que agora vai abrir uma igreja. Teve também do garotinho, que ficou com a cabeça presa em uma cadeira em seu primeiro dia de aula. O garotinho, né, chegou na escola bombando porque ele foi o único que trouxe os bombeiros na escola. E também de uma moça que estava no supermercado e do nada o seu celular simplesmente explode no seu bolso. Vamos ver aí, acompanhe para saber o que nós vamos trazer hoje para você aqui na programação da Rádio ZLZN. Rádio ZLZN, muita música, muita descontração. Temos também fatos curiosos e notícias, óbvio, notícias vindas do site imediato. Então acompanha a Rádio ZLZN, daqui a pouco Banzeirão com Elton Carlos. Inclusive, Elton, o Eric tá dizendo aqui, ele tinha falado sem ciúmes, Nego Bom, achou que era o Nego Bom, e agora ele tá pedindo perdão a você, que ele achava que era o Nego Bom e somente depois que ele foi vê-lo. Nego Valeu, Bom tá Eric. tarde agora. Valeu, Eric. Tranquilo, meu querido, não esquente não. É porque assim, aqui todos os comunicadores são de alta qualidade e acontece isso. A gente acaba se confundindo. Nego Bom tá tarde, hein? É isso aí, gente. Muito obrigada a todos vocês. Meu sobrinho Henrique tem cara... Rapaz, o Henrique tem cara de que vai ser assim mesmo, igual o garotinho que chamou o corpo de bombeiros no primeiro dia de aula. Vamos ver os próximos capítulos. Gente, muito obrigada mais uma vez. Amanhã nós voltamos com mais um Resumo 24 Horas, com muitas informações, e continue no site imediato. Até mais.